Um, dois. Olá, pessoal. Olha, muito obrigado. Tivemos aqui um pequeno problema técnico, mas é um prazer poder estar com você aqui nessa live desta noite. Obrigado por permitir entrar aí no seu lar. E parabéns por você estar aqui e ter reservado um tempo para você. Isso é muito bom, muito importante isso. Bem, hoje nós queremos aqui conversar com vocês a respeito desse tema, um tema muito amplo e muito pouco para se falar em apenas uma hora, alguns minutos ou um pouco menos de uma hora com vocês. O tema depressão. Como superar a depressão? Esse tema é um tema amplo. Nós vamos tentar aqui condensar uma parte deste assunto e quem sabe em outras lives, outros encontros, nós abordaremos esse assunto de outros ângulos, a partir de outra visão desta questão tão importante que é superando a depressão. A palavra superação significa sobrepujar, estar por cima, vencer. É impressionante quando você vê aqueles casos de pessoas que nós chamamos de casos de superação. Talvez pessoas que tenham certas limitações físicas ou limitações psicológicas e que conseguem dar uma mudança drástica na vida, conseguindo superar os seus questionamentos, superando a sua própria condição. Então, superar é você dominar, vencer, é conviver com a inteligência, não ser engolido. E nós sabemos que a depressão tornou-se um tema em que todas as pessoas, de fato, têm se preocupado muito com isso. Por quê? A perspectiva para 2020, 2021 é que a depressão ela se torne a segunda maior causa de afastamento das pessoas do trabalho. Além disso, nunca se vendeu tantos medicamentos para a depressão, para a insônia como agora. E nunca a humanidade esteve tão depressiva, tão deprimida como agora. Os fatores, é claro que são muitos, não é? As pessoas estão deprimidas por motivos diversos. Por quê? Porque a depressão, ela é uma doença biopsicossocial. É uma doença biológica, psíquico, que tem a ver com a sua forma de pensar, e social, porque o meio interage e acaba afetando as pessoas. Então, com isso em mente, vamos começar a descrever aqui brevemente alguns tipos de depressão. Vamos tentar colocar dentro de uma categoria, por assim dizer. Quando se fala em depressão, nós temos aí pelo menos 4 tipos de depressão. Nós temos inicialmente a depressão clássica. O que é uma depressão clássica? A depressão clássica é essa que nós comumente estamos percebendo aí, e ela pode vir acompanhada de uma depressão clássica psicótica, que ela vem acompanhada de delírios, alucinações, onde a pessoa escuta coisas, escuta algumas vozes, quando é um quadro de uma depressão psicótica. É uma depressão também pode ser atípica e também uma depressão sazonal, que é aquela depressão onde em determinadas épocas, tempo do frio, o tempo fecha, no frio eu fico deprimido, então é uma depressão sazonal. Ou então, quando está chovendo muito, eu fico deprimido. Isso também é uma depressão sazonal, de épocas, dependendo aqueles momentos, tempo de chuva, tempo de frio, é uma depressão sazonal. Nós temos aí um segundo tipo de depressão, que é uma depressão da distimia. Distimia significa aquela melancolia duradoura, ela demora, a pessoa fica melancólica, ela não chega a ser aquela depressão grave, mas aquela sensação de melancolia, e ela começa a invadir a pessoa, e a pessoa fica ela consegue ainda ser produtiva, consegue trabalhar, mas é uma melancolia que acompanha a pessoa. Então, isso é uma distimia.
E temos também aí, tão conhecida e tão falada, que é a depressão bipolar. A depressão bipolar, ela vem acompanhada de algumas fases, né? Então, você tem, na depressão bipolar, você tem o nível da normalidade, se é que podemos falar assim, onde a pessoa, ele tem a marcação, por assim dizer, o índice do humor. O que é o humor? Imagine uma régua na horizontal ou na vertical. Então, temos aí uma régua na vertical. Então, você tem o humor, que ele começa na depressão maior, quando a pessoa está muito mal, ele vai subindo e chega, então, na distimia, que é essa melancolia. Depois ele chega na eutimia, que é a linha da normalidade. Então, abaixo desta eutimia, você tem a distimia, que é uma tristeza, uma melancolia, e a depressão maior. E acima da eutimia, você tem numa condição de hipomania, e depois você tem a mania, que é a euforia, onde a pessoa fica muito excitado, muito eufórico, muito alegre. Então, esse marcador é do humor. O que é humor? É disposição de ânimo, uma disposição para fazer as coisas. Essa disposição pode estar muito baixa, depressão maior. A pessoa pode estar faltando um pouco de disposição, que ele está distímico, ou ele está com uma disposição acima do normal. Então, ele está numa hipomania, ou ele está muito disposto, muito acelerado, com vontade de comprar, de comer, com compulsões. Ele está acima, está hiper motivado. Então, ele está eufórico. A bipolaridade é quando a pessoa oscila neste campo, para baixo ou para cima. Isso é bipolaridade. A depressão maior é um dos componentes da bipolaridade. E temos também a depressão circunstancial, que é aquela depressão que ela é pontual. Alguém morre na família, então a família está de luto. Então a circunstância faz com que a família, inevitavelmente, fique deprimida. Ou então, talvez, a pessoa ela está com um problema no trabalho, está trabalhando demais, então ela está esgotada, ela fica deprimida, ela fica triste, porque está trabalhando muito, tão conhecida e hoje como burnout, que é aquele esgotamento, aquela fadiga, acompanhado de tristeza, vontade de chorar, sem vontade de fazer coisas que antes te dava prazer. Então, uma depressão circunstancial causada pelo estresse do trabalho. E também a depressão, que é um desajuste social. É aquela pessoa que sai daqui e muda lá para uma outra parte do Brasil, e até ele se acostumar com aquela cultura, com aquelas pessoas, ele tem que se ajustar ao clima, aos costumes. Então existe ali um desajuste social. É uma depressão circunstancial, porque ele está passando por um transtorno de adaptação. E é claro que é preciso entender que a depressão, ela também tem seus níveis, né? Por exemplo, uma depressão, ela pode estar no nível leve. Uma depressão leve, ela pode estar de leve para moderada, e ela pode estar também numa condição de moderada para grave. Então, basicamente, nós temos uma depressão leve, moderada e grave. Esses três níveis, é claro que eles podem ser observados por um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, para poder perceber o tipo da depressão, o nível que ela está, a intensidade dela e qual é a melhor recomendação nesses casos. Agora, como você pode superar, controlar, dominar e até vencer a depressão? Como? Bem, é claro que o que nós vamos conversar com você, aí, você que tem depressão, que já teve depressão, você que está administrando uma depressão, primeiramente, eu gostaria que você entendesse que nós, como psicólogos, como psiquiatras, né, ou os psiquiatras, nós como psicólogos,
nós sentimos muito que você esteja tendo que lidar com algo muito desafiador. Superar significa encarar desafios, superar desafios. E na prática clínica que eu mais escuto no meu consultório é que eu preferia ter uma outra doença do que essa. 1000 vezes se eu tivesse uma doença gravíssima. Mas a depressão, ela é grave, ainda mais se a pessoa estiver numa depressão nível grave. Agora, o que é interessante é que você não deve se sentir culpado por estar deprimido. Porque encontramos, às vezes, no consultório, casos assim. A pessoa sente culpa por estar deprimido. Então, essa compreensão não nos falta. E você não deve se sentir, é claro, nós entendemos, caso você se sinta, porque isso é muito comum. Não quer dizer que seja lógico, mas é comum a pessoa sentir culpa por estar deprimido. Aliás, eu escuto muito isso, os pacientes dizendo, eu estou deprimido por estar deprimido. Então esse é o primeiro sentimento que pode desorganizar a pessoa. Ele sente também vergonha, como é que pode? Eu, uma pessoa que estudei tanto, e eu tenho tantas habilidades, não me falta nada. Eu acho uma vergonha eu estar assim, sem vontade de fazer as coisas. Bem, na verdade, isso não é motivo para vergonha. Eu entendo que você se sinta assim, mas pode ter certeza, não falta compreensão. Agora, é claro que o que vamos falar com você aqui agora não é para aumentar a sua culpa, não é para você se sentir devedor, não é para você ficar numa condição onde você consegue ficar assim, dentro de uma condição onde você é aquele que causou o seu problema. Primeiro que você não escolheu isso. Você não escolheu para sentir depressão. Você não amanheceu e falou assim, gente, que vontade de ficar deprimido. Pelo amor de Deus, ninguém merece isso, ninguém precisa disso, ninguém está correndo atrás disso. Agora, o que vamos falar aqui é para você, é para o seu bem, você que está com depressão. Entenda uma coisa, existem algumas condições psicológicas que ela alimenta a depressão. Então, aquilo que já está ruim fica pior. Por quê? Porque a pessoa, ela alimenta a depressão. Então, quais são algumas coisas que, sabendo o que alimenta, pode ajudar você a vencer a depressão, a administrar a depressão? Por exemplo, uma das coisas que alimenta a depressão é o que nós chamamos de ruminação de pensamentos nocivos. Dentro da terapia cognitiva comportamental, nós chamamos isso de pensamentos automáticos negativos, PAN, pensamentos automáticos negativos, ou ruminação de pensamentos nocivos. Nós já falamos isso em outros vídeos, que o que gera sentimento em nós é aquilo que nós pensamos. Então, pensamento gera sentimento e sentimento gera comportamento. Isso é uma tríade dentro da cognitiva comportamental que é de grande importância entender isso. Então, o que acontece é que uma pessoa, quando ela está deprimida, ela involuntariamente, ela acaba fazendo algo que abastece a depressão. E o que é? Exatamente essa ruminação. A pessoa ela fica repetindo pensamentos ruins, mas não que ela provoque essa repetição. Ela fica presa dentro de um ciclo de pensamentos. Os pensamentos prendem a pessoa e ela fica presa neste círculo de pensamentos. É uma repetição de pensamentos ruins. Bem, existem muitas pessoas, alguns até que não são da área da medicina, alguns que não são da área da saúde psicológica, que não são psiquiatras, não são psicólogos, e alguns que nem são da área da saúde, que talvez tenham até outras formações, que na boa intenção, eles tentam fazer alguns incentivos
que, sinceramente, em muitos casos, você tem que ficar muito atento a isso, que isso acaba piorando o quadro da pessoa. Por exemplo, existem pessoas que tentam treinar outros dizendo assim, olha, você tem que olhar para o espelho e você tem que fazer autoafirmações, mas você tem que fazer isso. Então, olhe para o espelho e você fale para você, você é corajoso, você pode, você é... Mas a pessoa, ela não acredita no fundo que ela pode. Então, essa imposição de autoafirmação, uma imposição que você tem que pensar positivo, parece ser uma tentativa interessante, mas chega um ponto que a própria pessoa ele tem que administrar porque ele está falando algo que não atinge ele por dentro. Por quê? Porque não funciona. O trabalho tem que ser feito de uma forma lógica, com evidências, é se convencer aos poucos. Não adianta eu olhar para o meu espelho e falar, olha, Paulo, você tem uma franja maravilhosa. Não tem como. Essa não é a realidade. Não tem. Ou então, algumas pessoas, elas costumam dizer assim, tira isso da sua cabeça. Você que fica aí triste, pensando em querer morrer, tira da sua cabeça. Isso também não funciona, sabe por quê? Porque a pessoa deprimida, ele muitas vezes, ele não consegue parar de pensar que ele é um lixo. Ele não consegue evitar que esses pensamentos estejam dentro dele. Então, se eu digo para você, tira isso da cabeça e você não consegue, você vai achar que o problema é você? Entende? Então, não é só uma questão de afirmação positiva. Não é. É algo que tem que ir além disso. E quando se fala em ir além disso, é preciso você entender o seguinte: o que você não pode expulsar, você precisa de aprender a desvalorizar. Essa técnica funciona. Como se faz isso? Bem, pode ser que você tenha, muito provavelmente, como uma pessoa que está com depressão, você tenha pensamentos que você não consegue tirar. E são pensamentos que invadem a sua mente, que ninguém gosta de você. São pensamentos persistentes, pensamentos nocivos. Primeiro passo, ao lidar com essa ruminação, perceba o pensamento. Observe como se fosse um filme. Sabe, do tipo assim, eu estou pensando então que eu sou um lixo. Olha o pensamento passando, que eu sou um lixo. Olha o pensamento. Então, naquele momento, desvalorize. Como se faz isso? Eu estou pensando que eu sou um lixo. Tem um pensamento passando aqui, mas não significa que eu sou. Eu estou pensando. E tem duas coisas que não definem uma pessoa. É o que ele sente e o que ele pensa. Só porque você pensa que ninguém gosta de você, isso é verdade? Então esse pensamento, ele invade a pessoa e ele fica ali. Mas eu não consigo expulsar ele. Então eu tenho que desvalorizar. Como é que a gente faz isso? Solte esse pensamento. Se você tentar ficar controlando, do tipo, o pensamento diz, ninguém gosta de você. Aí você olha para o espelho e fala, todos me amam. E o pensamento diz, mas ninguém gosta de você? Não, mas todos me amam. Porque você é feio. Não, eu sou lindo. Quer dizer, quando eu tento contrapor, eu estou tentando controlar esse pensamento. E o deprimido ou o depressivo, ele fica angustiado porque ele vê que não está funcionando. Então a técnica é, ao ruminar, se tem pensamentos que você não consegue expulsar, você manda embora e ele volta. Você manda embora e ele volta. Caso aconteça isso, e com frequência é muito provável que isso aconteça, deixe o pensamento num canto. Ele está ali. Tem hora que eu penso, mas eu não sou o que eu penso. Não existe prova que eu sou um lixo. Não existe prova que ninguém gosta de mim. Algumas pessoas não gostam de mim. Então, a presença do pensamento, ele não pode tirar o meu foco. É como se fosse assim, o pensamento, vamos comparar ele, como se ele fosse um trem. Você imagina que você está numa estação,
ferroviária esperando o trem, e tem o seu trem que tem hora marcada. De repente você olha para a esquerda e lá longe na curva está vindo o trem. Esse trem que está vindo não é o seu trem. Não é do seu horário. Você já conhece o seu trem, mas aquele trem está vindo na sua direção. É o trem do pensamento. E você, aquele trem, ele vai parar ali. Então, quando você olha para esse trem que não é o seu trem, não é o trem que você gosta, não é o que você deseja, tem duas coisas que você não pode fazer com esse trem. Primeiro, você não pode parar o trem. Você não pode pular em frente, na frente do trem e dizer, pare, você não vai passar por aqui. Sabe por que você não pode? Porque você não pode, você não tem força. Ele é maior. Então, a primeira coisa, você não pode parar o trem. E uma segunda coisa que você não pode fazer, você não pode entrar no trem. Senão ele leva você para onde você não está desejoso de ir. Assim é o pensamento ruminante que fica vindo na sua cabeça. Tipo assim, o cara que eu amo, a pessoa que eu amo foi embora e eu não posso viver sem ela ou sem ele. E aquele pensamento está rondando você. Desculpe. Dizendo que você não pode viver sem aquela pessoa. Então, esse pensamento é um trem que você tem que deixar ele passar. Deixa! Eu estou pensando, mas incomoda. Mas seria bom se não incomodasse. Se você estivesse, por exemplo, numa palestra, ou mesmo agora que você está escutando algo que tem tudo a ver com você, de repente entra aí na sua sala, você está prestando atenção nessa live, aí entra aí uma borboleta, aquelas borboletas enormes, né? E começa a voar na sua sala. Aí você começa a ficar incomodada com aquela borboleta. A borboleta vai atrapalhar você prestar atenção no que eu estou dizendo? Não deveria. Mas se você permitir, você começa a criar dentro de você que você tem que tirar a borboleta. Você tem que abrir a janela, você tem que bater a toalha, tem que ligar o ventilador, e a palestra está indo, a live está indo, e você está querendo tirar uma borboleta. Por que a borboleta não pode ficar na sua sala enquanto você escuta esse live? Por quê? O que a borboleta tem com a sua depressão? O que é? Nada. Ela nem sabe o que é isso. Você está entendendo que tem pensamentos que entram na nossa mente, mas não deve atrapalhar. Eu não devo focar nele. Ele está ali. Então, ruminação. Superar a depressão é administrar ruminação. Aquilo que fica mastigando. Sabe quando a vaca rumina? Ela come, dali a pouco volta, ela mastiga de novo, engole. Sabe aquele chiclete que já não tem mais doce, não tem açúcar, não tem sabor? Ruminação. Isso alimenta a depressão. Então você tem que tirar da sua cabeça. Se você conseguir, ótimo. Mas se você não conseguir, tá tudo bem. Deixa a borboleta. Deixa o trem passar. Não são os pensamentos que devem tirar a sua atenção. Nós chamamos isso, então, direcione a sua inteligência focal. O que é uma inteligência focal? Preste bem atenção nisso. Você está dirigindo um carro. Isso vai ajudar você a lidar com a ruminação. Preste bem atenção. Com esses pensamentos inquietantes, negativos, depreciativos. Você está dirigindo um carro. Aí tem lá umas crianças dentro do carro, seus filhos, a sua esposa. O rádio está ligado lá numa FM, você escutando uma música. A criança não para de conversar. 3, 4 crianças, elas não param de conversar. E agora você está dirigindo. De repente, você percebe que tem um buraco no meio do asfalto. Agora, o que você faz? Você tem o barulho das crianças, a música tocando e o buraco lá. Será que você, para prestar atenção naquele buraco, você tem que mandar todo mundo calar a boca? E você manda desligar o rádio? Desliga o rádio, cala a boca, porque tem um buraco, eu vou ter que desviar do... O que tem a ver
a criança, o FM ligado, o que tem a ver com o buraco? Naquele momento, a sua inteligência focal você nem escuta a criança, você nem lembra da música, você direciona o seu carro. Isso se chama inteligência focal. Então, quando você... eu estou pensando, mas eu vou trabalhar assim mesmo. Eu estou pensando que eu sou um lixo, mas eu vou passear com a minha família. Eu entendo se você falar, falar é fácil, quero ver fazer. O discurso é bonito, mas na prática é outra. Mas o que eu posso fazer é te orientar. Eu não posso fazer você fazer. Assim como tem coisa que você não pode fazer, eu fazer. Me resta te orientar, dividir com você esse conteúdo. Mas não é para que você se sinta culpado e fale, tá vendo? Nem isso eu consigo fazer. Eu passo no buraco, além disso, estouro o pneu, brigo com a criança e chuto o rádio ainda. Olha como é que eu sou imprestável. Você não vai usar esse conteúdo para se culpar. Talvez você vai ter que fazer, sim, alguns ajustes. E é uma questão de ajuste. Você não pode jogar fora. Agora, o que não pode é você sentar em cima da sua depressão e achar que fazer o discurso de tristeza todo dia, toda hora, focalizando o barulho da criança, a borboleta, o rádio ligado, e ainda você tem que desviar, você não aguenta. Então, isso que eu estou dizendo para você, eu estou aqui, eu quero te compreender. Aliás, eu tento ficar debaixo da pele do meu paciente. Eu sei que não é fácil. Não é. Eu já lidei com depressão. Eu sei o que é estar com depressão. Eu sei. Isso aqui, sabe o que é. Essa pele aqui já lidou com isso. Com ansiedade, com depressão. Eu sei. E eu posso dizer. Mas também, eu te compreendo. Mas se existe compreensão sem franqueza, isso não é amor. Então eu tenho que ser franco com você. E ser franco é depressão, meu querido. Não é infecção. Você que está com depressão, não confunda. Olha, talvez você precise de medicamento? Sim. Use o seu medicamento. Mas o remédio não vai fazer tudo. E não faz mesmo. Conversa aí quando você for no seu psiquiatra, o que ele vai falar? Olha, você precisa, sabe? Só medicamento não dá, já aumentei a dose, já troquei. Estamos tentando, mas você tem que trabalhar a sua cabeça. Você precisa de um psicólogo, você tem que aprender técnicas para você lidar com o seu pânico. Essa vontade de morrer, você tem que fazer a sua parte. Mas por que você tem? Porque é uma questão de sobrevivência. É uma questão de sobrevivência. E quando se fala numa questão de sobrevivência, todas as outras coisas precisam ficar focadas em cima da sua sobrevivência psíquica. Você consegue conviver com uma pessoa que todo dia tem diabetes e fala, minha diabetes, essa diabetes eu não aguento mais, não pode comer nada, não pode fazer isso, não pode fazer nada, essa diabetes mudou, e todo dia. Pode falar, desabafe, exponha seus sentimentos, mas você está falando. Mas a pergunta que não quer calar é, onde está seu foco? O seu foco está na vida ou o seu foco está no seu sentimento? Então, de grande importância, porque infelizmente alguns pacientes, eles parecem que depois de deprimidos, é como se ele tivesse um direito adquirido. O negócio é o seguinte, eu tenho depressão e todo mundo tem que me ouvir. Eu tenho direito de chorar, eu posso, e todos têm que me entender. Meu querido, todos estão te entendendo. A questão não é que você está perturbando. A questão é que talvez você tenha que lidar melhor com a sua ruminação. Infecção, eu disse agora mesmo aqui, continuando o raciocínio. Depressão não é uma infecção. Porque infecção, você chega lá com uma pneumonia, o doutor fala, você está com infecção,
Vamos ter que jogar aqui uma carga pesada de antibiótico, você toma isso, toma injeção e tal, cuidado com isso e tal. Você chega em casa, engole o comprimido, deita na cama e fica esperando 7, 10 dias de antibióticos. Tem algo para você fazer? Assistir o Netflix, estourar a pipoca e tomar um refrigerante. E esperar a pneumonia passar, uma refrigerante não gelada, é claro. Quer dizer, a medicação ela faz o serviço dela. Na depressão, não. A depressão faz uma parte. O psiquiatra faz uma parte. O psicólogo treina você, coloca técnicas nas suas mãos e você faz a outra parte. Então, de vez em quando, você encontra algumas pessoas que na depressão falam assim, mas eu já fiz de tudo, eu vou no psicólogo, já troquei de psiquiatra, troquei de remédio, mas eu não mudo, sabe? Parece que a coisa... Não se sinta culpado se você está se identificando com isso que eu estou acabando de dizer. Não é questão de culpa, vergonha, de fracasso. É uma questão de conscientização. É o que nós chamamos dentro da ferramenta da psicologia de psicoeducação. Eu tenho que educar o meu psicológico. É uma questão de sobrevivência psíquica. Não é assim? A gente tem que aprender o que come, o que não come. A gente tem que aprender o que a gente ingere, o que não ingere. O que a gente vê, o que não vê. O que respira, o que não respira. Então, nós também temos que entender o que eu devo pensar e como eu vou conviver com pensamentos que eu não consigo tirar de mim. E o pensamento é uma coisa interessante, que quando você começa a deixar no canto dele, quando você esquece a borboleta, ela vai embora sozinha. E você fala, ó, foi só deixar que ela foi embora. Aí você já começa a mudar a forma de pensar. E na ruminação, acredite uma coisa, na ruminação, seja cético. Coloque, quando vier aqueles pensamentos assim, ninguém gosta de mim, eu sou feio, eu sou uma pessoa complicada, eu nasci para sofrer, sabe aquela podridão de pensamento? Pegue o pensamento, coloque algumas gotas de descrença. Só porque eu estou pensando é verdade? O que define a gente não é o que nós sentimos, o que nos define não é o que nós pensamos. Os nossos pensamentos é como um cavalo, muitas vezes sem rédeas. E cavalo sem rédea não é bom você subir em cima, sabe por quê? Ou você cai, ou eleva você para um lugar que você não quer ir. Isso é um alazão sem rédeas. Pensamentos podem ser cavalos desgovernados. Você não precisa de impedir um cavalo de estar na sua frente, mas você não precisa de subir nele, como no trem. E uma coisa que uma pessoa deprimida, ele fica ruminando, e é uma coisa muito interessante, para você superar a depressão, tem os pensamentos que você não consegue tirar. E um dos principais pensamentos que governa a mente de uma pessoa depressiva, deprimida, sabe qual é? É o seguinte pensamento: eu não aceito essa situação. É uma ruminação da inaceitação. Como assim? A vida que eu queria, eu não tenho. Eu queria ter isso, eu queria ter essa pessoa, eu queria estar assim, eu queria aquilo, mas eu não tenho, eu não posso. Eu queria ser assim, mas eu não sou. É uma inaceitação e fica assim, eu não aceito. Eu sei, mas não aceito. Não adianta, eu vou morrer assim, mas eu não aceito a minha situação. Eu não aceito o que fulano fez comigo. Eu não aceito ter perdido essa pessoa. Eu não aceito. E sabe o que acontece? A pessoa fica querendo o que ela não pode ter. Não há depressão, meu querido, que consiga morrer com esse tipo de pensamento inquietante. Tem que trabalhar a sua aceitação. E como é que se trabalha a aceitação? Foco. Sabe o buraco lá, onde do carro lá? Você está focado naquilo que aconteceu. Você está focado na perda. Você está focado naquela filha que não pensa como você. Você está focada porque aquela filha quer uma coisa que você ensinou diferente. Ela é uma outra pessoa.
E pasmem vocês, a maioria dos deprimidos, ou boa parte deles, estão tão focados no que ele queria que acontecesse, ele está tão focado no que ele deseja, que ele não consegue olhar para o que ele tem. Então, o seu homem foi embora, o que você vai fazer? Vai ficar pensando por que ele foi embora? Por que essa mulher que você amava te deixou e trocou por outra? O seu foco está nisso, você está querendo entender o que ninguém está explicando? Uma certa pessoa que foi atendida, uma mulher, ficou 5 anos deprimida. E todo dia ela pensava assim, eu quero entender por que ele foi embora. É só isso que eu queria entender. Por que ele foi embora? É porque eu engordei? É por causa disso? Por causa daquilo? É porque eu fiquei doente? É porque... Por que ele foi embora? Ela está focada no porquê. Ela deveria mudar o foco dela para ela sair da depressão. Não é porquê. Para quê? Você quer saber? Para que você quer saber por que ele foi embora? Se ele vier aqui bater na porta e falar o seguinte, eu vou vir te dizer que eu fui embora, sabe por quê? Porque eu não quis mais. Eu me apaixonei por outra pessoa. Não tem nada a ver com você. Aí você falaria, bom, então agora eu estou satisfeito. Agora é tudo que eu queria saber. Não é isso. O que você quer não é saber por que ele foi embora. O que você quer é a pessoa. Isso você não pode ter. Não pode ter. Então, essa ruminação de que eu não aceito, isso arrebenta a pessoa. Qual é o melhor caminho? O melhor caminho, então, é exercite a sua gratidão. Pense naquilo que você já tem. E olha que não são poucas coisas, hein? Faça uma lista das coisas que você tem. É ali que você tem que focar. Inteligência focal. Mas como que eu faço isso? Leia essa lista todo dia. Direcione a sua mente para sair desse buraco. Desvia teu carro do buraco. Qual é o buraco? Eu quero. Vai passar, vai ficar passando, haja pneu para aguentar isso. Então exercite a sua gratidão. Ah, mas eu queria ter um corpo diferente. Mas você não tem. Ah, eu queria ter cabelo, mas eu não tenho. Posso até plantar, mas eu não preciso disso. Pelo menos por enquanto, não. Eu achei muito interessante um dos maiores cirurgiões plásticos, escutei uma entrevista dele, onde perguntaram para ele, o Ivo Pitangui, até já faleceu, você que é cirurgião plástico, você já fez alguma cirurgia plástica? Você já se submeteu? Ele falou, não, eu não. Por quê? Porque eu não tenho necessidade emocional. Olha que resolução. Então tem muitas coisas que nós fazemos de certos desejos uma necessidade. Tem coisas que você quer porque você tem um pensamento de que você não pode viver sem aquela pessoa. Que você não pode aceitar o seu filho pensar diferente, fazer diferente, ou a sua filha. Mas eles podem. Aliás, eles estão fazendo isso. Então, essa ruminação da inaceitação contribui, ela alimenta a depressão. Então, pare de brigar com a realidade. A realidade está aí. Meu querido, minha querida, viva a vida conforme ela se apresenta. É preciso você entender isso. Viva a vida conforme ela se apresenta. Não dá, nós não temos controle remoto. A vida é uma peça teatral onde você senta e a cena acontece. Aí, talvez você diz assim, quer dizer então que eu tenho que aceitar? Você está falando então para me desistir de lutar? Não, você está confundindo a aceitação com conformismo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aceitar é você compreender e ter a plena consciência, a saudável consciência de que você não pode mudar. Você não pode mudar a realidade. Você não pode mudar. Então, essa aceitação é no sentido de que eu preciso de me conformar. O conformismo
é quando você admite que você não tem controle. Agora, a aceitação é quando você pode transformar o que é possível. Eu não estou dizendo para você, então desista, meu filho, é melhor parar por aqui. Não é isso. A questão não é, eu preciso me sentir bem apesar de ter perdido. Não é, eu preciso me sentir bem. Não. Eu preciso viver apesar disso. Isso é aceitação. É você dar prosseguimento à sua vida. E uma outra questão que ajudará muito você, mas muito mesmo, e isso eu preciso dizer com muita abertura, com muita franqueza, é você entender o seguinte: é diferente você tomar antidepressivo e você ser um antidepressivo. Não basta você tomar antidepressivo e você não ser um antidepressivo. É preciso ser um antidepressivo. Como? É ser um participante ativo do seu processo de superação. É você se envolver com aquilo que você não quer fazer, mas eu vou começar a fazer um pouquinho. É você deixar o seu pensamento num canto, sem ficar precisando de eliminar ele. Se você conseguir substituir, ótimo. Mas não fique igual um siri dentro da lata. Sabe quando você pega uma lata e põe o siri e ele fica arranhando, fazendo aquele barulho, mas não consegue sair do lugar? Então, por favor, para de fazer barulho. Dê um salto alto. Ah, mas eu não consigo. Dê um salto menor. Comece por saltos menores. Ah, eu queria limpar a casa, mas eu não consigo. Então, dê uma varrida aí na sua sala, já tá bom. Hoje eu lavei a louça da cozinha. Ótimo. Melhor do que ontem, que você não fez nada. E não se culpe por isso também. As pessoas tentam fazer o seu melhor. Mas uma coisa é certa, seja ativo. Não é ser passivo. Paciente, ele é passivo às vezes. Ele precisa se envolver com o processo. E essa é uma questão que só você pode definir para você. E acredite em uma coisa muito interessante, que a neurociência ela vem dizendo isso com muita propriedade. Entenda que o cérebro, ele muda o comportamento de uma pessoa. Né? Pensamento muda o comportamento. Mas a neurociência já provou que, assim como o cérebro muda um comportamento, o comportamento muda o cérebro. Quando uma pessoa ele faz uma coisa, mesmo sem muita vontade, cria-se novas estruturas. O cérebro muda. Isso quer dizer que, se você não está com muita vontade, mas você vai fazer alguma coisa, como eu citei o exemplo de arrumar a louça da cozinha, o seu cérebro vai mudar. É por isso, você já faz isso. Quantas vezes que você tem um compromisso e você sai de manhã e fala, eu não queria ir, mas eu vou assim mesmo. Eu vou. Eu vou para a pessoa não ficar falando, então eu vou. Eu vou para acompanhar meu marido, acompanhar meu filho, eu vou. Sabe, a vontade minha é dormir. Sabe, eu queria acordar mais tarde, mas eu vou. Quando você volta às 11h30, meio-dia para casa, você fala que legal. Gente, não é que eu fui. E não é que foi bom para mim. Rapaz, mudou seu cérebro. Então, o comportamento muda o cérebro da pessoa. E você precisa entender isso. Porque isso é psicoeducação. Isso é educar o seu cérebro, é educar os seus pensamentos quando possível, e ele vai mudar as estruturas. Quais são os dois maiores perpetuadores da depressão? Quais são os dois maiores combustíveis que põem fogo, que alimenta? Quais são os dois perpetuadores que abastecem a depressão? Isolamento e inatividade.
Qual é o lugar da casa que o deprimido mais gosta? Primeiro é a casa, né? Quer ficar em casa. E qual é o lugar da casa? Quarto. Qual é o lugar do quarto? A cama. Eu entendo você, mas a minha compreensão, ela tem que ser tão evidente quanto a minha franqueza. Você está criando para você um circuito de retroalimentação. Você vai fazendo e cada vez você quer fazer mais. Então, quanto mais inatividade, quanto mais isolamento, mais triste eu fico. E quanto mais triste, mais isolado e mais deitado. Então, a inatividade e o isolamento abastece a depressão. E a depressão aumenta a vontade de se isolar e vira um circuito de retroalimentação. Então, por quê? Ah, eu não quero sair de casa. Sai um pouquinho. Dê uma volta no quarteirão. Amanhã você dá 2. Faça pouco. Faça menos, mas faça. Por que sair de casa? Porque quando você sai de casa, você não vai ficar ruminando. Quero ver você lá no supermercado, cheio de gente, criança brincando, e você acha que dentro do supermercado você vai ficar pensando assim, ele foi embora, ele me deixou. Não, você está olhando o preço, um chama, o outro conta uma piada. Então, quando você sai, a ruminação, ela se aquieta um pouco mais. Aí você diz assim, mas eu não tenho vontade. Eu entendo que você não tem vontade, mas você precisa entender uma coisa muito interessante. Isso é uma técnica. Você acha que desmotivado é o mesmo que desanimado? Não é a mesma coisa. O prefixo des significa tirar, descascar, tirar a casca. Desobstruir, tirar a obstrução. Desanimar, tirar o ânimo. Desmotivar, tirar os motivos. Uma pessoa pode estar sem ânimo, mas significa que ela está sem motivos para fazer alguma coisa? Não. Você, por exemplo, muitas vezes está deprimido, você não está animado para trabalhar, mas você tem motivos para trabalhar. O que você faz? Você segue os motivos. Você ignora o seu ânimo. E é muito interessante, meu querido, aprenda uma coisa em depressão. Aprenda. Na depressão, o que muda são os ânimos, mas os motivos nunca mudam. O que é verdade para você, mesmo a depressão, continua sendo verdade para você. É verdade que eu tenho que trabalhar, é verdade que eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho conta para pagar. Esses motivos não mudam, eles estão sempre lá. O que muda é o nosso ânimo. Isso muda. Então, quando você não estiver muito animado, haja como se você estivesse. Se eu estivesse animado, como eu faria? Isso é uma técnica. Se eu estivesse animado, eu ia levantar, eu ia tomar um banho, eu ia, pegar meu carro e eu ia lá para o trabalho. É isso, então, mas você já faz isso. Você faz muita coisa estando desanimado, mas não sem motivos. Você não está desmotivado. Então, quando você estiver desanimado, haja como se você estivesse. Você quer dizer que eu tenho que fingir? Na verdade, você tem que lançar uma imaginação para o seu inconsciente. Assim como se você pensar agora num limão com sal, a boca já saliva. Não tem limão aqui, mas a boca saliva. Então, assim como quando eu imagino algo, o meu corpo reage como se fosse verdade, quando eu imagino que eu estou animado, mas na verdade eu não estou, o meu corpo reage. Então, haja como se você acreditasse. E isso é de fundamental importância. Além disso, se você quer administrar a sua depressão, e eu tenho certeza que você quer administrar, por isso que você está aqui, monitore os seus pensamentos, né? Monitore, administre como? Tem alguns esquemas, nós já falamos na live anterior,
de esquemas que causam ansiedade. Agora, tem alguns esquemas que causam depressão. Tem alguns esquemas que entristecem a pessoa. O que são esquemas? São programações, códigos que estão lá na minha amígdala, esperando uma informação. Quais são esses esquemas? Vamos citar aqui brevemente em outras lives, nós vamos aprofundar em alguns esquemas da depressão. Então fica para você o que nós conversamos aqui, mas em outra live nós vamos entrar nesse aspecto aí dos esquemas. Então, um esquema que é muito presente na depressão é o esquema de identidade confusa. O que é uma identidade confusa? Identidade confusa é quando uma pessoa na depressão ele confunde papel com identidade. Por exemplo, eu sou pai, eu sou avô, eu sou marido e eu sou psicólogo, ok? Então são os meus papéis. Os meus papéis em cada... Quando eu vou para casa, eu não posso ser psicólogo lá, senão ninguém me aguenta. Se eu vou um grupo de pessoas, eu não posso ser psicólogo, senão vou ficar analisando. Então, meu papel em cada lugar, eu tenho um papel. Então, esse é o papel como psicólogo, papel como pai, como marido. Esse é o meu papel. Agora, a minha identidade são os meus valores, é quem eu sou. O deprimido, ele confunde papel com identidade. Quer um exemplo? Por exemplo, uma pessoa vem e ele estaciona num lugar que ele não percebeu que ali é um lugar proibido de estacionar. O guarda vem e multa. Quando a multa chega, o deprimido, ele olha e fala assim, mas eu sou burro, hein? Eu sou tolo, aqui. Todo mundo sabe que não deve, mas eu tinha que estacionar lá. Então, eu sou tolo. Meu querido, aí você está dizendo a sua identificação, é o que você é? Não, você não é burro, você não é tolo, você cometeu uma tolice. Isso é muito diferente. Você falhou como motorista, mas estacionar o carro lá não tem nada a ver como psicólogo, como marido, como pai. Tem a ver com motorista. Naquele papel, você cometeu uma tolice. Então, quando eu consigo diferenciar isso, o meu cérebro muda. A neurociência comprova que o cérebro muda. Categoricamente, então, eu não posso confundir. Você já deve ter feito muita tolice, todos, eu já, todos. Então, o que aconteceu com você, eu ainda não sei. Não sei, né? A não ser que nós já nos falamos de alguma forma. Mas seja lá o que aconteceu com você, você cometeu uma tolice, mas você não é tolo. Quando você confunde isso, chama identidade confusa. Isso é um esquema que causa depressão. A pessoa não se perdoa, parece que a vida dela virou uma desgraça por causa de um ato e não de uma atitude o tempo inteiro. E quando se trabalha essa questão da identidade confusa, tudo fica diferente. Tudo fica diferente. O mesmo acontece também o esquema em que a pessoa, nós chamamos esse esquema, é o esquema da previsão, o esquema da adivinhação. Em que sentido é essa adivinhação? Por exemplo, uma coisa que arrebenta uma pessoa, que deixa ela deprimida, é quando ela acha que ela sabe o que vai acontecer. Você chama um deprimido e fala assim, vamos na casa de fulano, vai ter um churrasco. Ele fala, não vou não. Por que você não vai? Eu já sei. Vai chegar lá, o pessoal vai sentar lá naquela garagem, aquela varanda, vai colocar as cadeiras tudo em forma de U, aí vem alguém com uma bandeja, que esse pedacinho de carne oferece para todo mundo, já é 8 horas da noite, de novo vem a bandeja, cada um pega um pedacinho, aí aquela coisa lá, deu 10h30, cada um vai para sua casa. Ah, não, como carne aqui em casa mesmo, eu já sei que vai ser triste. Ele acha que ele já sabe. Vamos lá na pizzaria? Não, eu já sei, vai estar lotado. Ele já sabe que vai chover, ele sabe que vai estar lotado. Ele pratica adivinhação e não está sabendo. Então, quando uma pessoa acredita que ele já sabe, ele só vê resultados catastróficos, ele só vê resultados podres. O que ele vê não é nada de bom. E se o que eu vejo não é nada de bom,
é muito provável que eu também não fique bem. Isso não é bom. Você entende, então, que essa prática da previsão, a prática da adivinhação, isso arrebenta a pessoa? Arrebenta. A depressão é porque você acha que sabe, e na verdade você não sabe. E uma outra coisa fundamental que eu gostaria que você pensasse nisso. Analise. O que forma quem nós somos é muito aquilo que nós vivemos. Isso quer dizer também que aquilo que nós somos hoje é decorrência daquilo que nós ouvimos quando nós éramos crianças. Muitas coisas que os nossos pais, sem que tivesse essa intenção, eles nos falaram, outras pessoas apelidaram, bullying, isso afeta a pessoa. Então nós temos dentro de nós um impacto linguístico. Quer dizer então que cuidado eu tenho que ter? Eu tenho que ter cuidado com a minha forma de falar comigo. A maneira que eu falo da minha realidade constrói uma estrutura emocional. E existe uma coisa, um esquema que deprime uma pessoa que se chama generalização. Imagine o que acontece na minha cabeça quando eu falo assim, quando a minha mente escuta eu dizendo assim, tudo que eu faço dá errado. Namorei fulano, me traiu. Namorei o outro, sumiu. Nada deu certo na minha vida, então tudo deu errado. Ninguém gosta de mim. Eu nunca fui feliz. Tudo que você faz dá errado mesmo. Você casou, você tem filho? Olha o seu filho, deu errado. Até parece com você, bonitão. Não é? Tudo. Você foi viajar, voltou vivo, deu tudo errado. Ninguém gosta de você. Ou algumas coisas que eu já fiz deu errado, mas algumas coisas deram certo. Olha como é que eu converso com a minha realidade. Algumas pessoas não gostam de mim. E algumas pessoas me amam. Olha que linguística equilibrada. Eu nunca fui feliz. Você teve momentos tristes e momentos alegres, mas nunca. Então, generalização, isso arrebenta a pessoa. Isso cria programas de depressão. E a gente escuta muito isso daí, né? Ou então a pessoa fala assim, todas as escolhas que eu fiz foram erradas. Nada. Aquela pessoa que você escolheu até foi uma escolha boa, uma escolha sábia, naquela época. Você escolheu bem, mas o escolhido mudou. E você não tem nada a ver com isso. Então, generalizar, isso arrebenta a pessoa. O mesmo acontece. Por que você acha que muitos adolescentes estão entrando em depressão? Porque eles acreditam num esquema que deprime. Qual é? Padronização. A pressão sobre os adolescentes, ela é tão grande porque eu tenho que ser magro, eu tenho que ser bonito, tenho que ter o cabelo bonito, eu tenho que saber falar bem, eu tenho que saber comportar bem, eu tenho que fazer uma boa escolha profissional. Ele surta. Aí ele começa a se cortar, ele começa a sentir raiva dele, ele começa a desconfiar que ele não é bom o suficiente. E é muito difícil você amar uma pessoa se você desconfia dela. Então, a depressão na adolescência tem muito a ver com esse padrão de imposição. E tem que pensar nisso. Tem que pensar. Então, meu querido, olha, eu entendo, viu? Eu sinto muito que você esteja sofrendo com a sua depressão, mas não terceirize a sua depressão para o medicamento. Você precisa dar atenção à sua parte. Por isso que nós falamos hoje muito, né? Isso muito atual, e é muito interessante isso. Você não pode deixar que o remédio, os profissionais, arranque de você a depressão. Por quê?
porque você tem uma parte ativa nesse processo. Por isso que nós falamos muito hoje aqui, e falamos muito em psicologia hoje, eu falo muito para os pacientes, você tem que psicoeducar, tem que educar o seu psicológico, é uma questão de sobrevivência psíquica. Aprender a se conhecer, mas não é aquele autoconhecimento, quem eu sou, é como eu trabalho essa questão. O que eu estou falando para vocês é que psicoeducação é você aprender métodos, é você aprender técnicas cognitivas comportamentais. Quando uma pessoa tem uma doença rara, ele vê que é um negócio, um nome até diferente, nunca ouviu falar disso, como é que ele faz? Ele entra na internet. Ele quer saber quem tem, como é que sente, onde tem tratamento, onde tem vacina, como é que faz. Ele se torna um expert naquele assunto. Por quê? Porque ele psicoeduca, ele tem que saber, ele tem que conhecer. É preciso sair do passivo para o ativo. Eu tenho que entender os processos, os mecanismos internos. Como é que eu lido com frustração? Ah, então é assim, assim, assim. Seja lá qual for a frustração, a técnica é semelhante. Eu tenho que aprender a lidar com o luto, então eu tenho que fazer assim, assim, assim. Eu tenho que lidar com a culpa, então a técnica é essa. Então, esses mecanismos, talvez pode parecer assim, isso vai substituir o seu acompanhamento profissional? Não, mas a sua caixa de ferramentas tem que estar bem abastecida. Eu preciso entender. Isso significa autopercepção, eu tenho que me perceber, aprender a fazer uma autoleitura. O tipo de culpa que eu tenho, é a culpa real ou imaginária? Eu já resolvi aquele problema, mas parece que aquilo está me perturbando, que nós chamamos aí de transtorno obsessivo compulsivo. Então, se eu tenho um diagnóstico, eu tenho que abastecer a minha caixa de ferramentas. E o que é psicoeducar? Eu tenho que assistir vídeos sérios de profissionais sérios, de psiquiatras, conhecer como funciona, conhecer as técnicas, eu tenho que ler sobre aquele assunto. Isso é psicoeducação. É uma questão de sobrevivência psíquica. Então, abastecer essa caixa, faça isso, meu querido. Faça isso. Porque superar, dar a volta por cima, aprender a administrar, é uma questão de conscientização. Isso não vai fazer de você um doutor, um especialista, que você não precisa mais de psicólogo, não precisa mais de remédio, não precisa mais de psiquiatra. Mas dependendo do assunto, você consegue caminhar sozinho. Depende. Você só vai saber tentando. Então é preciso isso. Olha, o que é cursar? Cursar é conhecer o curso da doença. É conhecer a estrada, o trajeto. Então eu preciso colocar a minha mente dentro de como funciona. Eu tenho que cursar a doença. Para que eu possa... Porque uma coisa é imutável. Quanto maior o seu conhecimento, maior é o direcionamento. E quanto maior o direcionamento, menor é o sofrimento. Maior conhecimento, melhor direcionamento e menor sofrimento. Maior conhecimento, melhor direcionamento e menor sofrimento. Isso chama habilidade emocional. Pense nisso. Foi um prazer muito grande. Essa live vai estar disponível por 24 horas no YouTube para você assistir, se você não pôde. Inscreva-se no nosso canal ou incentive pessoas, porque estaremos postando lá constantemente conteúdos dentro dessa área para ajudar você e ajudar as pessoas quem você ama. A ideia é psicoeducar. Um grande abraço, tudo de bom, e eu desejo que você sim possa educar você, e com tudo isso que você ouviu, quem sabe você pode ajudar outros a educar também a si mesmo. Um grande abraço, boa noite, obrigado pela sua paciência, por vocês terem nos ouvido aqui. Um grande abraço.